Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores. O programa em que você, jovem, que está nos assistindo, é a estrela. Agora vamos passar para o meu querido Lincoln Espada. Boa tarde, Lincoln. Um prazer enorme estar aqui com você, jornalista, coordenador da Pastoral da Juventude. Conhecemos-nos nas nossas lutas por aí em prol dos jovens nessa nossa Santos, nessa nossa Baixada, desse nosso país. Lincoln Espada, prazer enorme estar aqui com você. Foi difícil, mas você conseguiu vir, né, Lincoln? Pois é, obrigado também pelo convite. Boa tarde, Rosilma, boa tarde, espectadores. Fique à vontade agora. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: como foi que a Pastoral da Juventude entrou na sua vida e como foi sua trajetória e as suas ações lá dentro até você se tornar o coordenador, coordenador regional? A gente chama diocesano, né, por causa da Diocese de Santos. Então pega a Baixada Santista, que é uma região. Certo, então coordenador diocesano da Pastoral da Juventude. Isso. Inclusive tivemos o prazer enorme de ter sido convidada para participar do Dia da Juventude, que foi ali no Estela Maris. Fomos mediadoras num debate maravilhoso com a doutora Rosângela Novaes, que esteve aqui no programa passado, maravilhosa, e agradeço a você. E imagina, já disse para ele que tudo que ele inventar pode contar comigo, que eu assino embaixo. Okay, como é que foi essa trajetória? Como é que a pastoral apareceu na sua vida? Então, a formação religiosa ela vem muito de escolha dos meus pais, né? Mais precisamente da minha mãe, em que ela gostaria muito que eu estudasse num colégio religioso. Então, a minha formação do ensino fundamental foi inteira num colégio presbiteriano, apesar dela ser católica. O colégio até já fechou. E próximo de casa tinha a igreja da Pompeia. Eu frequento o bairro por lá. E aí então teve a oportunidade, claro, que num colégio, quando é uma igreja protestante, eles têm uma formação bíblica muito mais basilar, aprofundada. E dentro desse caso, quando eu passei para a igreja, dentro da catequese, eu já tinha muita noção sobre as passagens bíblicas. As catequistas começaram a achar interessante para fazer leituras na missa, eu comecei a tomar gosto, apesar do meu ceceio frontal, do meu problema com essa, elas não viram problema algum com isso, e logo comecei a tomar gosto pela comunidade. A partir daí a gente fez várias atividades de catequese, perseverança, e aí teve uma oportunidade em si, teve uma senhora chamada Águida, que ela tinha uns cortiços ao lado da igreja, onde ela me chamou numa quinta-feira de tarde. Lincoln, vem aqui ajudar um garotinho a mexer no Paint, que era o programa de imagens do computador. Eu fui, até lá não era eram 3. A gente passou 1h30, 2 horas, até que terminado o encontro, ela virou para mim e falou: quinta que vem você volta, E eu fiquei sendo voluntário na igreja, dando aula de informática. Ora vai, ora vem, conheci um dos nossos amigos de caminhada, que é o Vitor Valente, ele foi meu catequista de jovens, e a partir daí eu comecei a frequentar o grupo de jovens também. Eu já estava responsável pela catequese de adolescentes, que é chamado de perseverança, e comecei a frequentar os meus espaços de grupo de jovens. E a partir daí tem a caminhada dentro do grupo da Pompeia. Como é que você chegou ao ponto de chegar a ser coordenador, mas pode falar de todas as suas ações, porque aqui é o espaço aberto para o jovem mostrar o que ele faz de bom, Já que a mídia normalmente só abre espaço para mostrar o que o jovem faz de ruim, aqui é um espaço que é o contraponto. A gente traz aqui os jovens para mostrar o que ele faz de bom, e a gente não tem mais espaço porque tantas inscrições, graças a Deus, isso é muito bom. E aí dentro da comunidade eu tinha 14 anos, comecei a frequentar o grupo de jovens, era no ano de 2005, então fazem 9 anos. E aí a partir daí eu comecei a frequentar os encontros e teve uma oportunidade em si, me tornei coordenador de grupo, porque já tinha essa passagem nas outras pastorais, então a gente ajudava no jornalzinho da paróquia, que era o Pompeia Notícia, a gente dava aula de informática, coordenava os cursos extracurriculares de inglês, espanhol, tudo nessa tenra idade de ensino médio, entre estudos e outra metade do período indo para a igreja fazendo esses trabalhos voluntários.
dando aula de catequese para crianças, dando aula de catequese para jovens, fazendo campeonatinho aqui e acolá, e atendendo as famílias. Então, a partir daí, eles disseram, opa, talvez ele pode ser uma boa pessoa para estar, né, daquela referência para os jovens, para estar como coordenador do grupo. E assim foi, acho que no ano de 2008, eu tinha 17 anos, né, a gente começou a fazer retiros, aí tem toda aqueles outros trabalhos que vai se acumulando na evangelização. E entre 2008 e 2010, nesse período, teve muitos retiros, foram 3 ao todo que a gente organizou, em nível de paróquia, mas já que era um tempo em que os grupos de jovens estavam morrendo na diocese, né, por conta de que não tinha mais uma vida, tinha sempre gincanas, campeonatos, e não tinha mais essa atuação diocesana em si, muitos desses grupos de jovens, os sobreviventes, iam frequentando esses retiros, e a partir do que eles dessa vivência de retiro, eles levavam para as comunidades. Então a gente acabou se tornando, de certa forma, uma referência para outras paróquias. No ano de 2010, a Pastoral da Juventude tem 45 anos na Diocese de Santos. No ano de 2010, quando estava próximo dos seus 40 anos, teve um problema na estrutura, na organização em si, diocesana, onde a coordenação diocesana estava ausente, né, das bases. E as bases estavam, como já falei, estavam falecendo, os grupos de base, os grupos de paróquia. Então, no ano de 2010, teve então a oportunidade de haver uma assembleia extraordinária. Acabei colocando como candidato, né, somos em 3 a coordenação diocesana, e aí estou até o final desse ano, e depois a gente passa o bastão para os outros. Beleza. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo e voltamos já já. Voltamos e só para lembrar que esse óculos maravilhoso é da minha amiga Vandréa Cliver, da Ótica Cliver. Sempre com preços, atendimento e material, óculos das melhores marcas, as marcas mais incríveis. Voltando aqui para o meu amigo Lincoln Espada, vou fazer uma pergunta para ele aqui, que é a seguinte, Lincoln. Você me disse agora, né, no primeiro bloco, que a sua mãe era católica e pôs você para estudar numa escola presbiteriana. E falou também que você depois fez o caminho inverso e foi para a catequese, né? E aí, um parênteses antes de eu fazer a pergunta, isso aconteceu um pouco comigo, né? Nós estávamos falando aqui no intervalo que eu sou filha de pai, família toda católica, e mãe, família toda protestante. Eram católicos, portugueses, mas aí quando a minha mãe era bem pequena, minha avó mudou para outra religião, a crente, né, como a gente dizia, protestante, evangélica, enfim. E eu fui criada, aprendi os dois lados, né? E só que me batizei na igreja protestante, evangélica, então eu sou evangélica. Porém, meus filhos, o meu filho estudou no Colégio Santista e minhas filhas iniciaram o seu estudo no Colégio São José e depois foram para o Colégio Santista, quer dizer, um pouco mais ou menos a história, né? E a pergunta que eu falo para você, que isso traduz, então eu acho assim que você de certa forma incorporou muito essa capacidade de flexibilidade e tolerância da sua mãe, porque ela é católica e pôs você numa escola presbiteriana. Então isso, mesmo que não consciente, você como criança deve ter absorvido isso, tanto que você voltou. Eu pergunto, foi difícil para você sair do ensinamento presbiteriano e ir para a catequese e abraçar o catolicismo? Como é que foi essa passagem? Olha, a passagem na infância foi numa... Eu sempre fui católico, né? Batizado, católico e por aí vai. Lembro até de uma passagem bem engraçada, que foi uma passagem que me marcou, porque teve uma garota, uma coleguinha do lado, que perguntou, mas tia, o Lincoln vai pro céu? Ele é de outra igreja, né? Ela falou, vai, ele acredita em Jesus, não tem problema com isso, né? E também outras pessoas que acreditam em Buda, em outros... Sim, isso você na escola presbiteriana sendo católico. Isso ela estava na dúvida se ia pro céu. Está na dúvida. Mas claro que no colégio presbiteriano existia uma... Quem é presbiteriano, quem é evangélico, quem é espírita, 100% dos espíritas frequentam o centro espírita. 100% dos presbiterianos frequentam a igreja presbiteriana. 100% dos católicos, 10% frequentam a igreja segundo o levantamento da PUC.
Então, assim, quando eu estava no colégio presbiteriano, tinha a questão de que domingo ninguém saía de casa. Sim, eu não podia marcar com os amigos. Por isso tem aquela história de católico praticante, né? Que tem Católico gente que diz, praticante é os 10%. É 10% só. E quando eu falo praticante, é o praticante que vai à missa. Sim. Apenas, né? Aquele que trabalha pela comunidade. Sim. E quando eu passei aí sim para um colégio católico, que foi o Liceu Santista, que eu fiz o ensino médio, aí esse foi o meu baque maior. Porque no colégio presbiteriano em si, a questão de ter uma visão da Bíblia mais tradicional, tinha uma questão de comportamento deles que era um entrosamento maior, mas assim, sem falar palavrão, né? Tinha uma questão assim de educação maior, né? E uma rigidez na educação. Sim. Enquanto no Liceu Santista já não tinha esse tipo de situação. Aliás, eu era o estranho por ir para a missa. Porque dentre todos os colegas, né, dentre os 90 colegas, eu era o único, eu acho que eu e mais 2 pessoas frequentavam as comunidades. Entendi. Algo próximo muito interessante. Se quiser for o caso, quase chegando a 10%. Entendi. Da classe. Então esse foi meu baque maior. Mas assim, quanto tolerância, a gente percebe que cada instituição ela tem um jeito, né, de influenciar na cultura de uma pessoa, de querer educá-la para poder ser mais protagonista de sua própria vida, né, de poder ter essa autoridade da vida. Essa experiência pela qual você passou, e eu também de certa forma passei, isso enriquece muito, porque você logo cedo, muito antes que os preconceitos tomem conta de você definitivamente, você consegue ver que o mundo não é só preto e branco, você consegue ver que as pessoas todas pensam diferente, né? Principalmente quando vem do seu pai, da sua mãe, né? Ou então, por exemplo, a sua mãe que põe você numa escola que é diferente do que você fala em casa. Então isso aí é um ensinamento muito rico, muito interessante e modifica para melhor as pessoas, porque aí quando ela cresce, quando ela vira adulta, ela fica mais aberta, inclusive a mudar de posição, né? Hoje está um pouco difícil as pessoas mudarem de posição. Toda a atuação na pastoral, de certa forma, me fez fazer as escolhas, né, da minha vida. Então, num final de semana em que meus amigos, né, o Liceu Santista é um colégio para quem é da classe média alta, Sim. onde eles iam para uma balada, por exemplo, e aí podia ficar até domingo ou em outros lugares, eu acabava indo para o México 70, né, falar na igreja. Eu acabava indo para o Náutica 3, acabava indo para a Zona Noroeste, né, para Vila Pelé 2, para Vicente Carvalho, para o Morrinhos, né? Então foram outros lugares que eu acabei frequentando por conta da igreja. Até porque a igreja em si, atualmente, né, a maior parte quem costuma trabalhar com religião, a espiritualidade se torna mais forte nos lugares mais abastados dos centros urbanos, né? Então são justamente nas periferias onde tem até a maior parte de grupos de jovens. E uma coisa que eu queria falar contigo também, que foi o que foi comentado ali no Dia da Juventude, que houve um debate sobre diversidade sexual, era diversidade sexual e tráfico de pessoas. Isso. Mas acabou o tema diversidade sexual tomando conta, ninguém quis saber de tráfico de pessoas e ficou todo mundo discutindo, perguntando. Aliás, a doutora Rosângela Novaes, maravilhosa, né, porque ela domina o assunto muito bem. O sábado passado ela veio aqui, deu um show e vai voltar mais vezes porque tem muito o que se falar. E o que eu achei interessante é que as pessoas todas que estavam ali, né, todos jovens, porque de adulto havia a doutora Rosângela, a doutora Verônica e eu que era mediadora, todos os outros jovens da pastoral. E todos muito assim, entusiasmados, felizes, porque esse tema tinha sido levado para ser discutido dentro da igreja. Né? Então a discussão maior, assim, a satisfação maior dali de todos era esse, se traduziu nesse comentário, né? Que realmente as pessoas estavam começando a discutir temas que realmente são importantes e que incomodam as pessoas, né? Dentro da igreja. Então a igreja estava se abrindo pelo menos para ouvir, né? Já é um grande começo, você não concorda comigo, Lincoln? Quando a gente acaba trabalhando dentro da pastoral, já que o objetivo da pastoral é promover o protagonismo juvenil, e já que eu estava num cargo de coordenador, o máximo que a gente pode fazer, melhor, o mínimo, é poder levar, né, os temas que vão contra a ideologia cristã tradicional,
né, e tentar ver até que ponto esses radicalismos, né, valem a pena ser mantidos, né, porque toda instituição demora para se atualizar. Uma igreja bimilenar vai demorar também anos e anos para poder, né, sentar e começar a discutir dogmas distintos, né, como, por exemplo, agora a questão da crise familiar, né, que está sendo o tema até do sínodo, dos bispos, cardeais e por aí vai. Então, a partir desse protagonismo que... E existe também, a gente não pode esquecer, sim, os fiéis, grande parte, muito conservadores e que bastante, também se sentem chocados, agredidos até, por conta de um recuo da igreja, como eles dizem, né? Então, a igreja ela tem uma tarefa assim, muito difícil, no meu entendimento. Eu sou muito fã do Papa Francisco, adoro a postura dele, eu acho que a gente estava precisando de um pastor que realmente seguisse os exemplos de Cristo, como ele segue, né? E eu acho ele excepcional, e ele já ensaiou alguma coisa, mas imediatamente ele foi bastante criticado pela própria cúpula da igreja, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente, que eu digo, né, o pessoal que dirige a igreja, porque na Bíblia está escrito, né? Se o teu braço, a tua mão escandaliza teu irmão, arranca-lhe fora. Quer dizer, então, como você agradar um segmento da sociedade que clama por mudanças, sem desagradar e escandalizar a outra parte? Quer dizer, exige uma destreza, uma habilidade, uma sabedoria, uma inteligência emocional e mesmo racional, um preparo, uma cultura muito grande, né, para poder trabalhar com esses assuntos, né? E aí dentro, esse foi o nosso grande objetivo, poder trazer um assunto como a diversidade sexual em discussão, porque existe uma leitura, se a gente for fazer uma leitura histórica, né, e não uma leitura apenas teológica da Bíblia, a gente vê que a Bíblia foi feita sob contextos de cultura diferentes. Vai falar que a questão sobre a escravidão, a submissão da mulher no homem, são situações que naquela época eram obrigados a se comportar assim, né, a sociedade. E a questão da diversidade sexual também era uma questão depreciativa, né? Só que ao mesmo tempo a gente vê que coloca-se na própria Bíblia que todos são filhos de Deus. Exatamente. Coloca-se nas conferências episcopais que a igreja é obrigada a atender quem é a população mais vulnerável. Em Puebla, em Medellín, agora em Aparecida em 2007, há 30, 40 anos de conferências, os bispos dizem isso. E quem que é a população mais vulnerável se não é a população LGBT? Porque se a pessoa não é bem aceita em casa, ela não vai ser, então ela não é bem aceita na família, a pessoa provavelmente, a gente já sabe, né, eu sou pós-graduando em sexualidade, então as pessoas já sabem que a orientação sexual, a identidade sexual se manifesta ainda na infância, então quer dizer que os colegas de classe, se também tiverem uma visão preconceituosa, vão começar a limitar a vontade deles de estudar. O mercado de trabalho não vai absorver, vai ter que trabalhar em subempregos, né? Ou vai ter que cair até mesmo num caso de prostituição, que é o grande maior de travestis. A novela agora, Império, está mostrando bem isso, né? Exato. Que o rapaz, o Leonardo, o personagem Leonardo, né, que na novela se identifica como bissexual, né? Inclusive eu estava lendo uma sinopse da novela que ele, o único homem que ele amou na vida, se apaixonou e teve caso foi o Cláudio, que antes ele se relacionava com mulheres, então, mas foi um amor à primeira vista e ele viveu tudo aquilo, tanto que agora ele se envolveu com uma mulher tal. Então ele é bissexual definido pelo autor da novela, a gente não sabe porque, né? Mas o que eu digo é o seguinte, está mostrando, eu acho bacana isso, porque está mostrando na novela que, inclusive, ele agora, o próximo passo, ele vai virar morador de rua. Quer dizer, um cara bonito, na medida em que ele não teve mais o seu amante para sustentar, ele não consegue emprego, porque ele sofreu aquele escândalo que abalou Sim. a reputação dele, ele não consegue emprego. Outro dia ele foi numa festa infantil para trabalhar de palhaço, reconheceram ele e imediatamente mandaram ele embora. Quer dizer, então realmente eu acho que a gente pode considerar um dos grupos mais vulneráveis socialmente. E, portanto, a igreja ela é obrigada, com a sua missão de evangelizar, de ter esse papel que é de poder atender. A gente pode ver, na novela tem 4 personagens óbvios que a sexualidade impera.
Tem a questão do o Leonardo, né, que vai se tornar morador de rua, que não conseguiu um emprego no mercado de trabalho. Tem a questão do Theo Pereira, que é blogueiro, então ele trabalha só de blog, ele não vai trabalhar numa firma, o sonho dele é virar jornalista de verdade. Ele é jornalista, de verdade, porque ele não consegue. Por quê? Porque ele não consegue reconhecimento. E isso não é discutido dentro da novela. Aí tem a personagem da Xana, que tem que mora na periferia, que é cabeleireira. Também. É um subemprego, de certa forma, por não lá. Não por ser cabeleireiro, mas por onde ela está e o tipo de por salão onde que ela se encontra. E isso que a gente consegue perceber que é um lugar que não é um dos melhores, né, para poder se viver. E tem também o personagem do Cláudio, que ele só tinha uma alta reputação porque ele mantinha o casamento com a esposa. Exatamente. Então, quando a gente vai discutir esses assuntos, a gente, enquanto católico, a gente tem obrigação de poder falar de diversidade sexual, tem obrigação de poder falar de acolhida para situações de população mais vulnerável, né? E por isso até a gente fez, então, eu pensei um jeito mais prático de como poder fazer isso, sem também criar qualquer tipo de atrito com outras pastorais. Posso até garantir que o clero, o bispo, eles estavam sabendo por cima da questão do prêmio, né? Também talvez por Sim. Isso. Prêmio para a doutora Rosângela e a doutora Verônica. A gente fez uma forma de premiar, porque é uma questão de a gente poder dizer, outras pessoas estão cumprindo com o papel que a igreja hoje não faz. E que talvez a partir daí os jovens que estivessem presentes, né, se sensibilizem, os grupos de pastoral de juventude, grupos de outros movimentos, a poder atuar em favor daqueles que são mais vulneráveis, que é a população LGBT, as vítimas de tráfico sexual e a população carcerária. Né? São 3 segmentos que a gente pegou nesse Dia Nacional da Juventude, que foi realizado no dia 19 de outubro. Perfeito, parabéns. Você vai voltar aqui muito mais vezes, porque não dá nem para te interromper, que dá pena. Nós vamos nos encerrando por aqui. Obrigada pela presença. Imagina. Voltamos sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16. Fique com a gente, vale a pena.